Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Salvador, esteja presente em nossas vidas. É uma alegria imensa estar com os irmãos nesse canal de convivência, né? E eu quero, primeiramente, agradecer ao pastor Osíris e ao pastor Rodrigo. Te chamam de Rodrigo, Figueiredo? Pelo convite. Eu chamo o pastor Rodrigo de Figueiredo, né? É o nome de guerra dele. Quero agradecer o convite. Me sinto muito honrado com o convite. O tema é um tema muito interessante, irmãos. Eu quero convidá-lo a abrir. Nós leremos o verso 15 do capítulo 15. Porque o tema proposto é: porque ele me amou, vivo em comunhão. Né? E cabe muita reflexão sobre a questão da comunhão. Eu escolhi este texto desde quando o pastor Rodrigo me convidou, porque o Evangelho de João tem algumas questões muito interessantes. Ele foi escrito pelo discípulo amado, né? O Evangelho foi escrito pelo discípulo João, o discípulo conhecido como discípulo amado, né? Aquele a quem Jesus amava. Né? E a gente vê como a palavra amor tem um significado importantíssimo na compreensão do texto joanino. Né? Um verso que nós usamos muito é o João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Né? E a gente vai ver tantas vezes a palavra amor vindo à tona como tendo um sentido muito especial. Né? Então, o texto proposto do Evangelho de João, no verso 15, diz assim: não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Pai, essa é a tua palavra que mais uma vez é lida no seio do teu povo. Pedimos que por graça e misericórdia o Senhor fale aos nossos corações. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho de João, ele é marcado pela palavra amor. Né? A gente pode falar e observar tantas vezes a palavra amor sendo posta no texto bíblico como algo importante para a vida cristã. Neste texto, que são importantíssimos para a vida cristã. Né? O tema que nós propomos é: porque ele me amou, vivo em comunhão. Primeira lição que eu quero extrair é a seguinte: Deus me criou para receber amor. O texto que nós lemos, Jesus diz: não vos chamo de servo, mas de amigos. Ou seja, Deus nos criou para uma relação de amor. Ou seja, não é uma relação de serviço, primeiramente. Claro que na vida cristã há a dimensão do serviço, mas nós não somos chamados primeiramente para servir, sim para amar, para estarmos em comunhão com Deus. Por isso que Jesus vai pontuar isso aqui. E cabe aqui fazer uma observação em termos da nossa antropologia, da nossa característica. Nós fomos criados para relacionamento. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus e nos relacionarmos com as pessoas. O ser humano, ele não consegue sobreviver sozinho. Desde sua infância, desde o seu nascimento, o ser humano ele é dependente de terceiros.
Na antropologia, nós vamos usar alguns termos interessantes que caracterizam o homem, que é abertura, transcendência, ou seja, nós somos seres criados com uma abertura para Deus e para o próximo. Com certeza você já ouviu que nós não somos uma ilha. O homem não é uma ilha. Ou seja, nós não podemos viver sozinhos. Nós temos que viver em comunhão. Deus nos criou para experimentarmos o amor. Amor que conduz à comunhão. Deus nos criou para experimentarmos um ambiente de relacionamento. Quero refletir sobre isso com você um pouquinho mais. Deus te criou, te projetou para relacionamento. Deus te projetou para você vivenciar relacionamento com Ele e relacionamento com os demais seres humanos que estão ao seu redor, com as demais pessoas que estão ao seu redor, com o mundo que lhe cerca. E não é somente o ser humano, é a criação, é tudo aquilo que está ao nosso redor. Nós nos relacionamos. Deus nos criou para relacionamento. E quando Ele nos amou e nos criou para relacionamento, o amor, a gente reproduza o amor. E aqui cabe fazer uma outra observação. Deus nos criou para sermos alvo de um amor gratuito. Deus nos criou para vivermos um amor sem meritocracia. E aqui é importante pensarmos sobre isso. Por quê? Porque nós, seres humanos, vivemos na lógica da meritocracia. Desde o início, as religiões elas lançam mão de ações para agradarem as divindades, agradarem os deuses, para, a partir do fato de terem agradado aos deuses, poderem alcançar uma graça. Deus nos criou para recebermos amor gratuito, graça sobre graça. Nós precisamos compreender esta lógica, porque para nós, como já disse, é mais natural a lógica da meritocracia. Para nós é mais natural a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Aquelas pessoas que dizem, comigo é assim, bateu, levou. É a lógica do ser humano. A lógica divina é uma lógica diferente. A lógica da graça sob graça. Como diz aquela frase que é assim, não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E não há nada do que você possa fazer para Deus te amar menos. Essa é a lógica que nós vemos na vida de Jesus ao longo da sua caminhada terrena. Ele, na lógica humana, não cumpriria a sua missão, mas na lógica do amor gracioso, do amor gratuito, ele cumpriu a sua missão. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde é essa. Deus nos criou para vivermos amor em relacionamento, em comunhão com Ele, a partir da lógica da gratuidade. Deus nos criou para vivermos não pelo medo, para nos relacionarmos com Ele não pelo medo, mas para a gratuidade. Por que isso é importante a gente ter em mente? Porque quando eu faço algo bom, eu não tenho que esperar da vida, de Deus, aquilo que eu quero. Quando eu faço o que é certo, eu não tenho que entender que isso é
um fetiche, um mecanismo para extrair de Deus e das pessoas aquilo que eu quero. Por exemplo, quando nós queremos alcançar uma bênção, uma graça, a nossa tendência natural é ficarmos um pouquinho mais santos do que somos. Quando nós estamos precisando alcançar algo diante do Senhor, a gente melhora o nosso comportamento, o nosso linguajar, a gente vai mais à igreja, a gente faz mais boas ações. Essa lógica não é a lógica bíblica. Não é a lógica do amor de Deus, que é misericórdia por misericórdia. E quando nós não rompemos com essa lógica, a gente não consegue experimentar o amor em sua profundidade. Eu fui criado para receber amor. Você foi criado para receber amor. Nós fomos criados, projetados para sermos receptáculos do amor e transbordarmos amor. Amor gratuito. Amor com gratuidade. Não amor por meritocracia. Não amor comprado por nós ou pelas pessoas. Amor gratuito. Quando eu peço algo para Deus, quando eu faço a minha oração e eu não recebo, eu não preciso ficar decepcionado porque Deus não olhou para as 300.000 vezes que eu fui à igreja, as tantas horas que eu passei em oração, aquilo que eu dou de dízimo, de oferta na igreja, como eu me empenho no serviço da igreja. Não. Eu tenho que entender que o que eu faço diante do Senhor é só resposta pelo amor que eu recebi. Em Deus, eu sou convidado a amar verdadeiramente. Amar de verdade. Em Deus, eu sou convidado a experimentar o amor e deixar que esse amor encha a minha vida e transborde para as pessoas. Foi isso que Jesus disse. Não vos chamo de servo, porque o servo, ele quer somente cumprir o seu dever e receber o seu pagamento. O servo quer somente estar em condição de ser achado aprovado. O servo, ele se preocupa em não ser promovido, ser aprovado. Ele se preocupa em estar em condição de ser aceito. O amigo é diferente. O amigo, ele é amado. Ele pode sentir-se amado, e mesmo quando ele sabe que não agrada. Por exemplo, dizemos que ser amigo é dizer a verdade, mesmo quando a verdade não é o que a pessoa queria ouvir. A amizade requer de nós que nós sejamos sinceros com as pessoas. Isso não significa ser sincerismo, agir com sincerismo, não significa ser deselegante, não, mas requer que nós sejamos verdadeiros com as pessoas, até mesmo quando falamos do jeito certo aquilo que elas não queriam. O amigo, ele sente-se amado. O amigo, de fato, ele entende que é amado. Ele tem a convicção de ser amado. É isso que Jesus está dizendo aqui. O amigo sabe o que entende o seu Senhor. E ele vai continuar dizendo: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. O amor me alcança e me faz amar de verdade.
E aqui eu quero fazer duas observações. É claro que nós não vivemos o amor na mesma intensidade e com a mesma disposição de abertura, de gratuidade que Deus tem. É claro que eu e você temos bloqueios para vivenciarmos o amor. É claro que eu e você enfrentamos uma série de dificuldades para exercermos e praticarmos o amor. Mas isso não significa que não podemos fazê-lo. Isso não significa que não conseguimos praticar de fato o amor. Então, quando eu sou amado e rompo com a compreensão, com a lógica da meritocracia, eu começo a entender que eu tenho limitações para amar como Deus me amou. Eu tenho limitações para amar como sou amado, incondicionalmente. Eu tenho limitações para praticar o amor com aquelas pessoas que não me tratam bem, com aquelas pessoas que me distratam, com aquelas pessoas que não agem como eu queria que elas agissem comigo. Elas não alcançam. Mas, quando entendo que Deus me amou gratuitamente, eu consigo enxergar os meus limites e começar a trabalhar os meus limites. Um bom exemplo disso é na parábola do filho pródigo, o irmão mais velho. Ele ficou por obediência, mas ele não desenvolveu um relacionamento de amor verdadeiro, ele não rompeu com a lógica da meritocracia com o seu pai e nem em relação ao seu irmão. Ou seja, quando eu não consigo entender que Deus me ama e como Deus me ama, eu continuo reproduzindo o amor como pagamento do que é recebido. Ou seja, ações falseadas como amor, como pagamento daquilo que eu recebo, ou como não pagamento daquilo que eu deveria receber e não recebo. Por que é importante nós pensarmos isso? Porque a fé cristã e a palavra de Deus, ela não expõe para a gente um ideal que nós não alcancemos, mas ela expõe para a gente um ideal que nós devemos perseguir. E amar se aprende. Amar se cultiva. Por que é importante pensar nisso? Porque, com certeza, assim como eu, tem pessoas na sua vida que é difícil você amar. Tem situações na sua vida que é difícil que você exerça amor. Sabe por quê? Porque não há mérito, não tem crédito por parte da pessoa. Aí a gente precisa aprender com Jesus. Amar até os nossos inimigos. Amar os que nos odeiam. Amar os que nos distratam. É fácil, pastor? Não, não é fácil. É natural meu amar aqueles que não me amam? Não, não é natural. Mas não é condicional. De um amor gratuito. Vencer o mal com o bem. Nós precisamos amar. Mas, pastor, eu não consigo amar. Muitas vezes eu também não consigo amar. Mas eu preciso pedir a Deus sabedoria e força para amar em situações difíceis. Amar em situações
limites. O amor, quando alcança a minha vida, verdadeiramente, ele transborda para amar a Deus e as pessoas. E aqui cabe uma outra observação. Quando eu rompo com a lógica da meritocracia, eu aprofundo o meu relacionamento com Deus. E assim eu me entrego a Deus com maior facilidade. Assim eu me entrego a Deus com maior confiança. Eu me entrego em amor a Deus com maior fé. Sabe por quê? Porque quando eu me entendo de fato amado e cuidado por Deus, eu sei que Deus sempre tem algo maravilhoso para a minha vida. Por mais que eu enfrente um deserto, por mais que eu experimente algo, um momento ruim, difícil, uma angústia, eu sei que Deus está governando. Eu sei que o amor está presente. Eu sei que me abandona. Quando eu entendo que Ele me amou, eu vivo em comunhão com Ele. Porque eu entro numa sintonia de amor que eu não quero mais abandonar. Aquilo que Jesus diz no Evangelho de João. Aquele que me ama permanece em mim. Quando eu começo a amar a Deus de fato, eu permaneço nele e vivo um ciclo de amor, um ciclo virtuoso de amor. Eu vou aprofundando no amor, no meu relacionamento de amor com Deus. Eu vou aprofundando na minha relação de entrega a Deus, na minha postura de entrega a Deus. E eu vou me abrindo para Deus. Eu vou me relacionando, eu vou me desarmando para Deus. Vou me abrindo para as pessoas e me desarmando em amar pessoas. Quando eu me entendo amado por Deus, eu rompo a lógica da meritocracia. Eu não vou à igreja mais por medo. Eu não sirvo mais a Deus por medo. Eu não tenho a preocupação de ser castigado. Eu entendo que o caminho muito mais sublime é o do amor. Então eu me relaciono não mais pelo medo, mas pelo amor. E eu vivo o amor de forma gratuita. Porque a palavra diz: a misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Ou seja, se eu não entender a gratuidade do amor, da graça, eu viverei com medo. Eu estarei sempre preocupado e não vou amar. Estarei sempre buscando alcançar o crédito diante de Deus. E vou exigir crédito das pessoas para que elas me amem. Porque Ele me amou, porque Ele te amou. Vivemos em comunhão de amor. Permanecemos em comunhão de amor com Deus. Não por conta dos nossos méritos, não por conta das nossas ações, mas porque Ele nos ama condicionalmente. E Ele nos ajuda a amar incondicionalmente. Quantas vezes você se envolve na obra do Senhor e você dedica ali muito mais tempo do que você tinha planejado, muito mais recursos que você tinha pensado. E no final você não está querendo pagamento, você entende aquilo como privilégio. Ou seja, você rompeu a lógica da meritocracia
do negócio. Você entrou na dinâmica do amor gratuito que entra e transborda em nossas vidas. Amor a Deus, comunhão a Deus, é pela gratuidade, não é pelo mérito. Quando eu peco, eu não preciso ter vergonha, inibição de chegar diante do Senhor. Ele me ama, independente das minhas limitações, das minhas fraquezas. Contigo é a mesma coisa. Ser chamado de amigo é ser convidado a entrar numa relação marcada pelo amor, pela gratuidade de um amor incondicional. Que Deus te abençoe. Que nós vivamos esse amor de forma incondicional. Que nós aprendamos a compreender com cada vez maior profundidade o amor de Deus, gratuito para conosco. E aprendamos a refletir com cada vez mais frequência com as pessoas um amor gratuito. Que Deus nos abençoe. Excelente, pastor Firmino. Que bênção poder ouvir essa palavra tão importante nesse momento histórico que a gente vive, em termos de sociedade, tanto no que tange as relações, onde a gente percebe, às vezes, um crescimento cada vez maior, não do discurso do amor, mas do discurso do ódio, né? Inclusive nas redes sociais, onde o discurso do ódio cada vez mais ganha espaço, a gente faz até uma autocrítica, né, enquanto evangélicos, né, pastor Firmino? Quando a gente tem cada vez mais um crescimento dos evangélicos. Ó, crescem os evangélicos no Brasil, mas, ao mesmo tempo, cresce também o discurso de ódio. A gente tem que fazer uma autocrítica de que evangelho é esse que nós estamos seguindo. É o evangelho do serviço, como você muito bem pontuou no início, né, trazendo aquele texto de João, quando Jesus diz, um novo mandamento vos dou, falando acerca do amor, e diz que para onde ele vai agora, os discípulos não poderiam ir, e Pedro, então, ignora o amor e diz, mestre, para onde o Senhor for, eu vou, eu morro pelo Senhor. Aí o Senhor diz, né, Pedro, você vai me negar, você não vai morrer por mim. E é interessante que esse mesmo Pedro, né, Firmino, no final do Evangelho de João, aí ele reafirma agora não mais o serviço, mas ele reafirma o seu amor por 3 vezes, enquanto um contraponto às 3 vezes que ele nega Jesus, agora ele reafirma o amor por 3 vezes diante do Senhor, e agora o Senhor Jesus diz, agora sim, Pedro, eu vou te contar uma coisa, você irá morrer. Você, agora sim, você pode ser martirizado, né? Agora sim você está pronto para o serviço, porque aquilo que você vai fazer está pautado na lógica do amor. Então, pastor Firmino, diante desse contexto que a gente vive, né? Como a gente pode, enquanto evangélicos, vivenciar mais o amor, né? E tendo o serviço dentro do paradigma do amor, né? Lembremos também da carta de Paulo aos Coríntios, quando existia ali a discussão sobre os dons espirituais. E aí, no capítulo 12, ele trata dos dons espirituais. Do 14, ele continua tratando sobre os dons espirituais. E no meio, no centro da discussão, está o amor. O amor no centro, capítulo 13 de 1 Coríntios. Né? Então, como que a gente pode, pastor Firmino, vivenciar mais o amor e vivenciar o serviço, sim, mas vivenciar o serviço dentro da lógica do amor? É gratuidade, né? O Paulo em Coríntios fala que o amor é sofredor, né? Então, quando eu me disponho a amar, eu me disponho a aceitar. Não é concordar, não é bater palmas, não é incentivar o que está errado, não é isso. Mas eu me disponho a aceitar. Um bom exemplo disso é quando Pedro vai falar da mulher que é casada com um homem não cristão, que não serve a Deus. Ele diz o quê? A mulher ganha seu esposo sem palavras.
Ou seja, num ambiente em que os ânimos estão tão acirrados, em que eu quero te persuadir a pensar do jeito que eu penso, e eu só te aceito se você for um dos meus, porque pensa como eu penso, age como eu ajo. Eu não estou seguindo a lógica da gratuidade, da graça. Eu estou seguindo a lógica do mérito. Então, se você não tem os méritos, as prerrogativas que você deveria ter, você não é aceito. Hoje, nós temos uma oportunidade histórica de ensinarmos a lógica do amor. Ensinarmos que o amor, ele é a aceitação do indivíduo como ele é. É a aceitação da individualidade de cada um. Não é rechaçar as pessoas por conta de pontos de vista. O amor, ele vence o ódio. O amor, ele vence o mal com o bem. O amor, ele transborda e apaga o fogo das dissensões, das diferenças, das brigas. O amor, ele vence com gratuidade. Se não for gratuidade, não é amor. Hoje precisamos viver um tempo marcado pela gratuidade, pelo amor, como Deus nos ama. Reproduzir aquilo que nós somos. Verdade, pastor Firmino. E, pegando essa sua fala, eu trago aqui uma colaboração da nossa irmã, Silvia Ranaldo. Irmã Silvia, Deus abençoe, minha irmã, uma boa noite para você. Muito bom ter aqui a sua colaboração conosco. E a irmã Silvia, ela diz o seguinte aqui, pastor Firmino: não se faz barganha com Deus. Somos nós que temos que servir e agradecer sempre. Então, ela traz aqui essa lógica da gratuidade, né? Não está aqui para fazer barganha com Deus. Está aqui para servir porque fomos alvos, né, desse amor que primeiro veio em nossa direção. Né? Não é algo que, uma iniciativa nossa, não. Primeiro Deus veio ao nosso encontro em Cristo Jesus. Né? Então, a gente dá uma resposta a esse amor. E aqui eu coloco, então, pastor Firmino, uma outra pergunta, né, para o irmão. O irmão citou, então, a questão da meritocracia em contraponto a essa gratuidade do amor. Né? E aí eu até brinco, pastor Firmino, eu brinco aqui na igreja que a gente, às vezes, é celular de 2 chips. Já viu, né, celular de 2 chips, como é que é? Tem um chip, aí a pessoa usa um chip, Firmino, um chip para o trabalho e um chip para as questões pessoais, né, para não ser interrompido, não ser atrapalhado. Então, tem 2 chips. E aí, às vezes, a pessoa tem 2 chips também em relação à sua vida espiritual, Firmino. Ele tem um chip, que é o chip da igreja, e o chip de fora da igreja. Então, dentro da igreja, Firmino, a gente fala, é a graça, é a gratuidade. Mas aí fora da igreja, a gente diz, é o mérito. Né? Então, a gente parece que dentro da igreja possui um discurso, né, que está condizente com o evangelho, mas fora da igreja, a gente meio que não acredita que esse discurso que a gente fala na igreja pode ter relevância nessa sociedade. E a gente se curva a esse mundo. Né? A gente diz que é graça na igreja, mas fora a gente pensa assim, mas fora não dá não. Fora é mérito. Aí a gente fala assim, não, vamos dar a outra face. Vamos dar a outra face. Aí fora a gente fala, que dá outra face o quê? Né? Como você bem pontuou aqui, bem colocou no seu desenvolvimento. Você, inclusive, trouxe uma fala que traz uma certa reflexão para a gente, quando você diz que devemos amar os nossos inimigos. Né? Olha só que coisa forte que você trouxe a partir do Evangelho. Então, pastor Firmino, como que a gente consegue, pastor Firmino, vivenciar essa dinâmica da gratuidade, sem barganhas, como a nossa irmã Silvia citou aqui, sem entrar nesse discurso do mérito, que é o discurso que o mundo, que nos envolve, que nós estamos inseridos e que precisamos dialogar com essa sociedade, o discurso do mérito que nos é imposto. Como equilibrar, como dialogar, como vivenciar, pastor Firmino, a graça de Deus e esse amor gratuito num mundo que prega o mérito?
eu acho que a gente consegue vivenciar o amor de fato quando a gente reflete sobre o amor, né? Quando eu começo a pensar no amor com o qual Deus me ama, eu começo a entender como não merecedor do amor eu sou e como a graça ela me atinge e como cabe a mim aprender com ela, né? Então, quando eu começo a entender que Deus me ama por graça, é gratuidade, e eu começo a ver que dos meus méritos, das minhas bondades, dos meus créditos, eu não chegaria a lugar nenhum, eu não alcançaria, eu não seria digno de nada. Eu começo a entender que o outro com o qual eu sou muito exigente, ele não é pior do que eu, ele é igual a mim. Então, se nós não interiorizarmos, refletirmos como somos amados, a gente pensa que Deus precisa nos amar somente um pouquinho. E quando eu entendo que Deus tem que amar muito, tem que querer muito me amar, para me aceitar, para ter. Porque eu não vejo outro de cima para baixo. Eu vejo outro como alguém igual, limitado a mim. Aí eu me lembro da oração dominical, que diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Eu perdoo os que me devem, porque eu tive as minhas dívidas perdoadas. Eu perdoo porque recebi perdão. Ou seja, quando eu reflito sobre a gratuidade do amor, eu enxergo a minha indigência, as minhas limitações. Então, eu me torno menos exigente com o meu próximo. Quando eu não reflito sobre a gratuidade do amor, eu me sinto maior do que sou. Eu posso me sentir até merecedor porque eu faço algumas coisas que me enganam dizendo que eu tenho algum crédito diante de Deus. Aí eu exijo do outro crédito diante de mim. Mas quando eu entendo que eu sou alvo de amor e nada que eu consiga fazer justifica o amor com o qual eu sou amado, a não ser a gratuidade, a graça divina, eu começo a vestir as sandálias da humildade, por assim dizer, e amar o outro com as limitações que ele tem. Então, a gente precisa pensar sobre o amor. A gente fala muito do amor na igreja, muito da graça, mas na maioria das vezes, ou boa parte das vezes, as nossas relações são relações legalistas com Deus e legalistas com as pessoas. Uma coisa eu falei, né? Quando nós queremos algo de Deus, a gente barganha. Como é que a gente barganha? Indo mais à igreja, dando um dízimo, não falhando com o dízimo. A gente barganha deixando de fazer algumas coisas que naturalmente nós fazemos, nos estressamos menos, lapidamos mais o nosso palavreado, nos controlamos mais. É tudo uma forma de barganhar com Deus, como se Deus entrasse no jogo. É uma mentira que a gente cria, que a gente inventa, que não passa de mentira. Quando eu penso na gratuidade do amor, com o qual eu sou amado, eu sou impelido a amar com gratuidade, porque eu não posso exigir dos outros aquilo que não foi exigido de mim. Quando eu exijo dos outros, eu estou refletindo uma lógica com a qual eu fui exigido e cumpri a demanda, o que não é a lógica dele. É interessante essa sua colocação, que a gente precisa refletir sobre a questão do amor para que a gente consiga vivenciar o amor
e vivenciar essa comunhão. E aí o paradigma que vem sempre é o paradigma do Cristo. Né? Cristo que nos ama e que não é um amor sentimental, né? É um amor prático, né? Por meio de ações. Né? Então não é um sentimento. Porque às vezes, pastor Firmino, a gente fica assim, mas como é que eu vou conseguir amar aquela pessoa que fez isso, fez aquilo outro comigo? Né? Pensando numa dimensão de sentimento, né? E não pensando numa dimensão de acolhida, de respeito, de solidariedade, de ações concretas que vão em direção a essa pessoa e enxergue nela a imagem de Deus, enxergue nela a possibilidade de vivência da comunhão e do amor de Deus que foi derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. E aí a nossa irmã Vânia Colino, pastor Firmino. Boa noite, Vânia. Muito obrigado pela sua colaboração. A Vânia Colino vai dizer o seguinte aqui, ó. Perfeito amor, né? Esse amor de Deus é perfeito, perfeito amor. Deu seu único filho para morrer na cruz, por nós, pecadores. E colaborando nessa fala, nesse caminho aqui da nossa irmã Vânia, a nossa diaconisa Cleonice, ela nos lembra aqui também o versículo que vai dizer que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Quer dizer, não merecedores desse amor. E aí a pergunta que eu faço a partir dessas duas colocações de um amor, né, prático, que não é um sentimentalismo, né? Qual é a sua perspectiva, pastor Firmino, para que a gente consiga, após refletir sobre o amor, vivenciar de forma prática esse amor na relação de comunhão com os nossos irmãos? É só sentimento, pastor Firmino? Eu me sinto tão bem com fulano, eu me sinto tão bem com ciclano, ou é um amor caracterizado também por questões práticas voltadas para o meu semelhante, voltado para a imagem de Deus que se encontra no nosso próximo? Então, você falou algo muito interessante aí que tem que ser mais explorado por cada um de nós, né? Cristo, ele é o modelo, ele é o paradigma e é o exemplo de que é possível viver o amor, né? Quando a gente fala sobre transcendentalidade, abertura, né, e a gente entende isso como uma dimensão da antropologia do ser humano, e a gente olha para Jesus, a gente entende que Cristo esteve totalmente aberto ao Pai. Isso a gente pode citar aqui. Quando ele estava no Horto das Oliveiras, angustiado por conta do calvário que ele teria que enfrentar, ele orou angustiado e disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Qual é o grande problema do pecado? E qual é o resultado do pecado? É fechamento para Deus. Como eu fui criado para comunhão e eu me sinto desconfortável em vivenciar a comunhão por causa da minha vontade de me fechar, eu peco, eu me fecho para Deus. Quantas vezes nós sabemos o que é certo a fazer e nós optamos pelo errado, porque nós nos fechamos para o que é certo, para aquilo que Deus já nos indicou como correto. Cristo, Jesus, ele é o modelo de que é possível fazer o que é certo em relação a Deus. Me abrir para Deus. Mas como a gente tem maior facilidade de pontuar as pessoas na nossa prática do amor, porque alguém dificilmente vai dizer que é difícil amar a Deus, né? Jesus é um exemplo de amor por aqueles que não merecem ser amados. Ou seja, em Jesus eu tenho um pedagogo, um ensinador, um professor que me ensina a amar aqueles que não merecem ser amados. Quem são esses que não merecem ser amados? Eu. Já foi dito aqui. Ele nos amou. Inimigos dele, pecadores. Jesus me ensina a amar na prática porque ele me amou sem eu merecer.
Então, quando eu olho as páginas neotestamentárias, eu vejo a Jesus amando e amando e amando no seu dia a dia, na sua prática. Eu abro o texto bíblico e vejo, enchendo-se de íntima compaixão. Eu vejo Jesus amando, com gratuidade. Então, a única forma de eu aprender a amar é olhando para Jesus e tendo ações concretas. Amar no sentimento é falsidade. É como muitas vezes nós cantamos, né? Eu te amo, meu irmão. Não amamos. Quando passamos na rua, atravessamos a calçada, viramos para o outro lado, fingimos que não vemos. Não. Amar é romper com as minhas limitações e começar dando pequenos passos. É isso que Jesus nos ensina. Romper com aquilo que eu quero, mas deixar Deus fazer, cumprir a vontade dele. Jesus é o modelo, Jesus é o exemplo. Jesus, além de ser o exemplo, Jesus é a sentença de que é possível. Se Jesus conseguiu, conforme a Bíblia diz, em tudo ele foi tentado como nós. Se Jesus era 100% homem e ele conseguiu, nós também podemos conseguir. Se ele fosse só 100% Deus e não tivesse humanidade, nós não precisaríamos conseguir. Mas a Bíblia, a gente entende na teologia que ele era homem e Deus. 100% Deus e 100% homem. E se como homem, que conheceu as nossas limitações, em tudo foi tentado e ele conseguiu, então eu posso amar um pouco mais. Eu posso praticar mais. Muito mais o amor do que eu pratico. E lembrando também que ele encontra-se conosco. Então, se ele conseguiu e ele também encontra-se conosco, também somos capazes de superar essas dificuldades e vivenciar o amor, porque ele está conosco nessa dimensão de caminhada, de experiência com Deus e com o nosso próximo, a partir da experiência do amor, né? O amor que vem de Deus. Pastor Firmino, já são 7 horas, o papo tá bom, tá gostoso, tá muito bom aqui a reflexão. Vários irmãos colocando comentários aqui, falando sobre esse tema, agradecendo inclusive por você nos abençoar com essa palavra tão boa nesse final de tarde, início de noite. Então, a gente tem agora o nosso culto da noite, a gente precisa encerrar. E eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade mais uma vez, palavras abençoadas aqui que nos fizeram pensar, né? E, ao mesmo tempo, ter uma dimensão de devocional aqui também, uma perspectiva de fé, de espiritualidade aqui, a partir da palavra de Deus. Então, agradeço pelo seu conhecimento aqui compartilhado, pela sua experiência pastoral aqui compartilhada. Peço que Deus esteja abençoando a sua vida, a vida de sua família. E muito obrigado mesmo, meu irmão, pela sua voluntariedade. Eu vou devolver a palavra para você trazer uma palavra final para concluir. E logo em seguida a gente vai estar trazendo um encerramento, tá bom? Então, pode fazer uso da palavra, trazendo um comentário final sobre a palestra abençoada que você trouxe para as nossas vidas, meu irmão. Quero mais uma vez agradecer o convite, dizer que fiquei muito lisonjeado, fiquei muito feliz, né? Quero me colocar à disposição, quero manifestar a minha gratidão a Deus pela vida desta agência, né, do Reino de Deus, que os irmãos continuem firmes. E quero dizer, por fim, o seguinte, irmãos. A Bíblia ela nos confronta para sermos melhores. A Bíblia nos confronta para vencermos as nossas limitações, os nossos limites, para nos aperfeiçoarmos, né? Então, que essa palavra ela tire do amor, da prática do amor, mas que ela te incentive a olhar mais o amor que você foi alvo por Deus e
praticar o amor na direção de Deus e na direção das pessoas. É isso que eu também desejo para a minha vida. Preciso entender mais o amor de Deus a cada dia, amar mais a Deus e amar mais o próximo. Foi o que Jesus nos orientou. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que Ele, então, a todos nos abençoe. Pastor Firmino, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço ao irmão pela sua disponibilidade em estar conosco aqui, nos abençoando. Mando um abraço para a sua família, tá bom? Que Deus continue abençoando você, sua família e o seu ministério, onde Deus tem colocado você, tá bom, meu irmão? E vocês que estão nos acompanhando aqui, sejam membros da igreja ou não, vocês que gostam de acompanhar as atividades, são os amigos da igreja que nos acompanham pelas redes sociais, convido vocês agora também a participarem do nosso culto da noite no lar. Nesse período de pandemia, por amor às vidas, né? Então, amor não é sentimento, amor é ação concreta. Então, por amor às vidas dos nossos irmãos, nós estamos dando prioridade para as atividades de forma virtual, para preservar as vidas dos nossos irmãos a partir do amor. Então, a gente não está preocupado aqui, nesse momento, em termos de templos cheios, grandes arrecadações financeiras, não é essa a nossa preocupação. A preocupação aqui, nesse momento, é a vida dos irmãos. Então, a partir da dimensão do amor, atitudes concretas vão sendo vivenciadas. Então, a gente convida você, nesse momento, para participar do culto da noite no lar, onde a ordem de culto vai ser disponibilizada aqui na nossa página do Facebook e a mensagem também será disponibilizada para você cultuar a Deus em família. Então, reúna a sua família, né? Faz aí as divisões, um faz a leitura bíblica, o outro puxa o cântico, um fica na direção, e em família adorem o nome do Senhor Jesus. Né? Então, o convite nesse momento agora é para a realização do culto da noite no lar em família. Tá bom? Então, a gente está encerrando a nossa live. Desejo que Deus esteja abençoando as suas vidas. Mais uma vez, obrigado, pastor Firmino, e desejo, então, nesse momento, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e esteja com a sua casa nessa hora. E que Deus a todos abençoe.